Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos lá. Eu achava que a gente não ia falar tão cedo do Capitão Sensoro, mas de repente o roteirista resolveu dar uma declaração dizendo que não entendeu o fracasso do filme. Será que ele tomou alguma chamada? Ou ele viu a repercussão negativa, a bilheteria ruim e não está entendendo este fenômeno? Vamos entender o que foi, qual foi a justificativa que ele deu para classificar o filme como bom. Vem que o vídeo é bom. Isso é muito legal, né? O roteirista, ele não entendeu porque o público não gostou. Isso significa que ele não deve ser um bom roteirista. Mas é lógico, ele pode ter alguns trabalhos anteriores bons, tudo mais. Mas, pô, você entender por que o produto não tá funcionando é o essencial, né? O básico. Você monta ali um negócio e assim, meu, isso aqui não tá funcionando. Por que não tá funcionando? Às vezes, realmente, você pode ter uma dúvida genuína. Só que, ao investigar, você chega numa conclusão. Ah, minha empresa não tá funcionando porque eu tô gastando mais dinheiro aqui, eu não tô investindo aqui, o meu financeiro tá ruim. Mas você tem a conclusão. E acho que assim, como ele escreveu, se ele ligasse pra um amigo honesto dele, que é roteirista, ele ia falar, meu, isso aqui tá uma bagunça, cara. Isso aqui tá uma bagunça, isso aqui não tem... Fora que você tem toda a descaracterização do personagem. O Capitão Sensoro é mais um Homem de Ferro ou um Capitão Tecnológico do que o Capitão América. Fora toda a fadiga, né? Tem a fadiga dos super-heróis, eu vou usar a fadiga woke. É verdade, tem toda boa. a fadiga woke, que é o que a galera tá cansada, né? A fadiga woke teve impacto no Capitão Sensoro e na Branca de Neve. É a fadiga woke. Ninguém fala, né? Da fadiga woke. Fala muito da fadiga do super-herói, mas tem uma. E essa fadiga pode pegar o Quarteto Fantástico, hein? Então tem que tomar muito cuidado. Mas é muito interessante. Eu não sei o que ele falou. Tô sabendo aqui com vocês. Vou saber. Quero saber nessa matéria aqui o que ele disse. Quais são as dúvidas dele. Porque, pô, se a gente sabe... Não é possível que o roteirista do Sensoro que trabalha em Hollywood também não saiba, né? E também tem outro detalhezinho muito importante, né? Que a gente, com o pouco de experiência que a gente tem ao longo do nosso trabalho aqui com a Linhagem Geek, com o cinema, a gente sabe que quando um filme tem mais de um roteirista, a chance do roteiro começar a ficar com alguns problemas aumenta. Claro que temos muitos filmes bons com 2 roteiristas. Agora, o Capitão Sensoro tem 5 roteiristas. Galera, 5 roteiristas. A chance de você ter um filme incongruente e que não conversa com os seus atos aumenta. E é o que parece no Capitão Sensoro. Um roteirista falou sobre não entender o fracasso e ele se chama Rob Edwards. Vamos entender, mas antes de explicar pra vocês, a Insider está no mês de aniversário e quem ganha o presente é você. Usando o cupom Linhagem Geek somado aos descontos do site, você pode chegar em até 30% de desconto em qualquer peça da Insider. A Insider facilita o seu dia a dia com conforto, praticidade e tecnologia. A Insider é versátil e ideal para todas as ocasiões, do trabalho ao lazer. Com o Insider você não perde tempo passando a roupa e aí você fica muito mais confortável no dia inteiro. O tecido facilita a absorção e evaporação rápida do suor. Além disso, as camisas da Insider desamassam com o calor do corpo ao vestir, por isso você não precisa nem passar. Ó, eu e o André estamos de Insider e veja só o caimento e é super confortável. E se você quer renovar o seu guarda-roupa, aproveite esse grande desconto do mês de aniversário da Insider. O link aqui na descrição já te joga pro site com o cupom Linhagem Geek. Renove o seu guarda-roupa no mês de aniversário da Insider. Vamos lá, galera, vamos entender então o que Rob Edwards disse sobre o Capitão Sensoro. O roteirista, conhecido por seu trabalho em animações da Disney, como A Princesa e o Sapo de 2009,
Planeta do Tesouro em 2002, além de séries como O Maluco no Pedaço e Full House, expressou surpresa diante da recepção negativa de Capitão América Admirável Mundo Sem Soro. Em entrevista ao canal Who Let Us Out, Edwards comentou, abre aspas, "Se você não gostou do filme, me diga o motivo. Eu quero saber tanto quanto qualquer outra coisa." Apesar das intenções de Edwards e da equipe criativa, o Capitão América Admirável Mundo Sem Soro enfrentou críticas pesadas. Na Rotten Tomatoes, o filme obteve uma aprovação de 51%, sendo classificado como podre. E no Metacritic, alcançou uma pontuação média de 42/100, indicando avaliações medianas para baixo. Além disso, o público pesquisando pelo Cinema Score atribuiu ao filme uma nota B-, a mais baixa já recebida por uma produção do UCM. Até então, The Marvels teve a nota B. Que vergonha, hein, Sem Soro? Que vergonha. E a gente falou isso aqui na nossa crítica, né? Não somente a questão do Sem Soro, da lacrate, que isso daí é só um elemento. O filme, visivelmente, é um filme retalhado. É um filme que não sabe pra onde vai. É um filme que tenta desenvolver uma narrativa, mas se perde, justamente por causa das refilmagens e por possuir 5 roteiristas. A gente já percebeu, por exemplo, quer ver um exemplo bem recente mais ou menos, mas o Besouro Azul. O Besouro Azul, se não me engano, são 4 roteiristas. E você tem, na metade do filme, um filme bom, que cresce, que tem um arco de desenvolvimento até que interessante, só que depois ele acaba se perdendo e o segundo ato não conversa com o primeiro. E isso deu pra perceber muito bem no Sem Soro. Eu acho que o problema não é nem o número de roteiristas. Claro que um grande número de roteiristas deve atrapalhar. Mas vou te colocar numa situação. Imagina, ó, você vai fazer o filme de Jacó. Dá um exemplo aqui. É você e mais 3. E é você e mais 3. E um desses é lacrate. Porra, fica difícil, né? Porque aí você tá indo os dois, você e mais 2 estão indo na ideia e o lacrate enfiando lá. Mas ele tá contratado. E aí você precisa chegar numa convergência com ele. Então isso também pode ser um problema. Pode ser tanto um roteirista ruim quanto um roteirista lacrate. E geralmente o roteirista lacrate é ruim também. Então ele entra também porque a intenção dele não é melhorar o filme. Agora, eu me surpreendi aqui, ó. Se você não gostou do filme, me diga o motivo. Eu quero saber tanto quanto qualquer outra coisa. O descolamento da realidade é um negócio fantástico, né? Porque aqui eu não sei se ele tá sendo honesto, obviamente eu não conheço o roteirista, não sei qual a intenção dele, de repente ele tá sendo muito político, até humilde. Pô, me conta o que, né? Então não dá pra gente julgar que é uma falsa humildade. De repente ele tá... Sincero, eu acho difícil. Muito difícil. Porque ele tá lá na empresa. A empresa falou, olha, eu quero o filme assim, assim. Isso também, às vezes a gente tem que até eximir o roteirista. Porque o roteirista é contratado e a empresa chega assim, eu quero uma história assim, assim, assim. Desenvolve. Às vezes o roteirista ele não tem uma autonomia absoluta pra colocar o que ele acredita. E ainda mais com outros 3, 4 roteiristas, fica muito mais complicado. Cara, isso aqui dá pra fazer um TCC do que esse filme... Por que esse filme não funcionou? E aí você tem todo um histórico. O histórico da Marvel. Por que vários filmes não deram certo na Marvel? Pela inserção lacrate. Então, cara, eu gostaria muito de sentar com o senhor... Como é que é o nome dele? Qual é o nome dele? Rob Edwards. O senhor Edwards. Adoraria conversar com o senhor ali com papel e caneta, até assistir junto o filme, ó. Isso aqui é podre, isso aqui é isso aqui é isso. Esse aqui não é o Capitão América não é dessa forma, ele não é tecnológico, eu nem tô falando da etnia pra você não pegar o corte, tá? Ele não é tecnológico, ele é um herói simples, foi uma construção errada, e você não sabia quem seria o vilão, porque aí você coloca o Hulk vermelho, que é bem melhor desenvolvido que o próprio Capitão América, que é o protagonista. E aí você coloca lacrate aqui, lacrate ali, o Exposito ridículo, um cara de 60 anos lutando contra o Capitão América, atlético e tecnológico. São várias, isso que eu consigo lembrar assim de pronto, mas se você for escrever aqui, acho que
Eu não sei se o Primeira Fila já fez aí, o Capitão Censoro. Vai ser uns 35 minutos de vídeo, porque é muita incoerência. Mas, novamente, aqui ele pode estar jogando com a torcida. Falou, galera, eu não sei, me fala pra eu melhorar, sabe? É igual jogador de futebol, né? Toma 5-0, aí ele vai dar a fatídica entrevista, né? Aí, não, pro microfone, a gente tem que melhorar. A gente tem que melhorar e ver com o professor o que a gente vai fazer e pensar no próximo jogo. Só que no vestiário, não é esse cara. Ele vai falar, pô, isso aqui tá, você jogou mal, você fez errado aqui. É outra conversa, porque aqui é dentro das luzes do espetáculo. Então, isso é o que ele diz. Agora, no backstage, a conversa deve ser bem diferente. Ó, as críticas apontaram diversos aspectos que contribuíram para a recepção negativa do longa. O site IGN destacou que o filme não é nem corajoso e nem tão novo assim, sugerindo que a narrativa reciclava elementos de produções anteriores do UCM. The Hollywood Reporter descreveu que o roteiro como trabalhando sem um pingo de inspiração, enquanto o Collider comparou o filme às tentativas fracassadas da Sony de criar seu próprio universo de super-heróis. Além das críticas ao conteúdo, a produção enfrentou desafio nos bastidores. Relatos indicam que o set de filmagens foi marcado por tensões, especialmente envolvendo o ator Harrison Ford, que interpretou o presidente Thaddeus Ross. Um funcionário anônimo da Marvel Studios descreveu Ford como irritável e uma diva, mencionando que o ator parecia desconfortável em seu papel e que teria complicado o ambiente de trabalho. Em termos de bilheteria, Capitão Censoro arrecadou aproximadamente 413 milhões mundialmente. No entanto, considerando seu orçamento oficial de 180 milhões de dólares, somado às refilmagens, a expectativa de que o desempenho fosse grande foi bem abaixo do esperado. A reação de Rob Edwards destaca a complexidade de atender às expectativas do público em franquias estabelecidas como o CM. Mesmo com uma equipe experiente e intenções ambiciosas, Censoro serve como exemplo de como a Marvel e a Disney estão desconexas em relação ao que o público quer ver, ou pior ainda, talvez essa reação seja apenas parte da clássica abordagem woke de acusar os fãs de algum ismo ou serem parte da turma do bigode de 45. Então, aqui você tem várias dificuldades, né, em você fazer um filme de super-herói. Por exemplo, o Superman, não é fácil fazer um filme de Superman. Por mais que você tenha várias HQs, não é fácil. Você tem que acertar o tom certinho, né? O Capitão América também. Agora, quando você tá muito envolvido com ideologia e o público já sacou isso, vai ficar mais difícil vai ficar mais difícil. E eu temo pelo Quarteto Fantástico. Porque o que aconteceu com a Branca de Neve, do público simplesmente não querer ir no cinema por conta do que a Rachel Zegler fez, a Marvel já fez muito isso. E os atores do Quarteto Fantástico estão começando a dobrar a aposta. Falando que os personagens estão sendo descaracterizados. A descaracterização do personagem já é motivo de muita gente não ir ao cinema. E esses são dois exemplos do mesmo estúdio. A própria Branca de Neve e o Capitão América. Se a galera vai no cinema ou não com o Quarteto Fantástico é outra história, porque você tem o Robert Downey Jr. e eles vão usar muito isso no marketing. Precisa, porque já começou errado. E você? Você se surpreendeu, assim como Rob Edwards? Coloque nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.